Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu cocrio aquilo que eu quero? Eu posso cocriar tudo aquilo que eu quero? Você cocria quem você é. Impactou mais de 5 milhões de pessoas pelo mundo todo. Qual dessas frequências você quer sintonizar? Aquilo que está acontecendo hoje na tua vida foi criado internamente, nas tuas angústias, nos teus sofrimentos. Bem-vindos ao terceiro episódio do Holocine, terceira temporada. As prisões emocionais do novo mundo e os códigos da liberdade. Hoje nós vamos falar sobre frequência vibracional das emoções. Yes, meu assunto favorito. Já falamos um pouco sobre isso nos outros episódios, porque a frequência realmente é a base de tudo. Mas nesse episódio eu quero explicar o processo de forma bem estratégica, porque é a partir disso que você vai definitivamente materializar e cocriar tudo na sua vida. Além disso, você vai compreender que é um ser humano suscetível a variações de comportamento. Você não tem controle sobre fatores externos que podem de alguma forma te abalar, mas como você reage, você tem controle. Mas você pode decidir, sim, decidir quanto tempo vai permanecer onde está. Então eu vou te ensinar a sair da frequência do incômodo, a frequência da tristeza, da chateação e mudar a polaridade de forma instantânea. Sim, é possível, desde que você tenha a consciência de quem você é, de como funciona o mundo e onde você quer chegar. No primeiro episódio, você entendeu por que só pensar positivo não funciona. Eu te provei. No segundo episódio, você descobriu por que está cocriando o oposto do que deseja, não foi? Então, se você chegou aqui e você não assistiu os 2 primeiros episódios, faça isso agora, porque eu garanto que ao eliminar as 2 prisões emocionais que eu apresentei e aprender sobre os códigos da liberdade, inserir esses códigos na sua rotina, a sua vida jamais será a mesma. E agora chegou o momento histórico de se libertar para sempre, compreendendo quais são as vibrações que você está emitindo ao universo e o que você precisa fazer para vibrar na frequência dos teus sonhos. Está preparado? Então vamos lá. A prisão emocional que nós vamos libertar hoje é uma das grandes doenças criadas pelo novo mundo, que vem assolando a humanidade e fazendo com que você deixe de acreditar na sua própria capacidade. Mas hoje você vai receber o código. Esse código vai soltar as amarras dessa energia densa. Vai desbloquear a tua mente, vai libertar você dessa prisão emocional. Mas para que você entre no fluxo quântico do universo e experimente a essência do amor, encontre a paz interior e alcance o estado de abundância no universo, você precisa aprender em que frequência você está vibrando. Eu passei uma vida inteira estudando as emoções, procurando métodos e técnicas até me tornar especialista em comportamento humano, expert em frequência vibracional. Já deu para perceber que eu amo falar sobre esse assunto, não é? A ponto de saber, inclusive, a frequência vibracional que as pessoas estão vibrando apenas ao chegarem perto de mim. Mas você sabia que estamos enfrentando mais uma pandemia? Só que agora é de saúde mental. Sim, eu falei um pouco sobre isso no episódio anterior, recorda? Mas o impacto emocional das perdas familiares, o sentimento de medo, a falta de socialização, preocupações financeiras, elas também aumentaram consideravelmente o nível de estresse e de sofrimento psíquico.
Os níveis de ansiedade e de depressão, eles aumentaram 25% nos últimos anos, além de ter gerado a maior redução de expectativa de vida mundial desde a Segunda Guerra. O mundo pós-pandemia trouxe novos desafios e é cada vez mais comum ouvir relatos de pessoas com dificuldade para voltar a se relacionar socialmente, pessoas cada vez mais isoladas. Faz sentido? O período que passamos isolados não foi fácil para ninguém. Gerou muita ansiedade pelo que estava por vir, a expectativa pelo fim da pandemia, o medo de encarar uma nova realidade. Tudo isso despertou problemas e fragilidades profundas que até então eram desconhecidas por nós. A insegurança de estabelecer relações, de se expressar, de falar em público, também fez parte de todos esses medos. Nós somos obrigados a viver em uma bolha. Crianças estudando em casa, familiares distantes, sem olho no olho, sem toque. Interrompemos experiências extremamente necessárias para a interação humana. Quanto mais o indivíduo é isolado, mais ele perde a confiança. Olha que interessante. Quanto mais somos isolados, mais perdemos a confiança nas outras pessoas e em nós, em si mesmo. O que desenvolve uma nova dificuldade. Temos um novo problema no mundo, a convivência. Percebe como parece que as pessoas ficaram mais frias, mais distantes, mais irritadas, uma irritação constante, como se qualquer besteira fosse motivos para discórdia. Faz sentido? Discussões, brigas e mais afastamento. Tudo que passamos alterou de forma profunda a saúde mental da humanidade. Mesmo que você não tenha perdido pessoas queridas na pandemia, pode ser que você esteja sentindo dificuldade de se sentir tão feliz quanto você era antes. Isso acontece por quê? Porque de alguma forma nós impactamos a frequência vibracional da Terra, a frequência vibracional, a frequência mundial. Ela também nos impacta e isso gera um fluxo de trocas de energias negativas. Faz parecer que precisamos fazer força para abandonar o ciclo da solidão, da tristeza, da reclamação, da ansiedade. É como se o mundo estivesse triste. O que precisa ficar muito claro aqui, você nunca tem um problema. Você sempre é o problema. Mas calma que eu quero te explicar. A tua frequência individual, ela influencia diretamente na frequência coletiva, na frequência da soma de todas as demais pessoas. Tudo o que está acontecendo no mundo, pandemia, gripe, guerras, tragédias naturais, todas essas tragédias é resultado da soma das consciências humanas, da soma dos pensamentos de todo ser humano na face da Terra. E com tantas pessoas vibrando ao mesmo tempo no medo, na ansiedade, na angústia, na frustração, o mundo reduziu potencialmente a sua frequência. Antes da pandemia, o mundo vibrava 200 Hz. Vamos ver o que significa 200 Hz? Vou colocar aqui, só para que você possa perceber aonde está 200 Hz. Para que você possa medir o que é frequências de baixa vibração e o que são de alta vibração, apenas para que nesse momento você possa entender o que eu estou falando, porque eu vou explicar. Depois de tudo que nós passamos, o mundo hoje, nesse momento, está vibrando em 100 Hz. 200, 100 Hz. Só para você perceber a importância de elevar frequência vibracional. Campos de contração e campos de expansão. Mas o que fazer então? Se a mente coletiva, que é a soma da frequência de todas as pessoas da Terra, está negativa, densa, o que eu faço? Como é possível co-criar a vida dos meus sonhos? Mudou alguma coisa, Elaine? É claro que mudou. Imagine que antes da pandemia, as pessoas vibravam na esperança, na confiança, na prosperidade, na abundância, na confiança de que iam mudar as suas vidas. Vem um grande impacto.
um impacto que paralisa as pessoas. As pessoas passam a vibrar na insegurança, no medo, no pânico. Ah, entendi. Então, essas pessoas permaneceram nessa frequência. Muitas saíram, mas a maioria permaneceu vibrando nesses medos. E a soma disso, 1, 2, 3, 4, você, tua mãe, o vizinho, vibrando nessa frequência. Agora fez sentido. Bingo. Muito bem. E é isso que nós vamos compreender hoje. O seu papel é fundamental para o impacto da frequência vibracional do todo. Por isso, você precisa urgente reprogramar a tua mente. Entendeu a importância de mudar a tua frequência, reprogramar a tua mente, mudar a tua vibração, limpar o teu próprio campo vibracional, limpar as tuas emoções? Lembra, é isso que eu ensino no meu treinamento fechado, o Holococriação de Sonhos e Metas. Fazendo um spoiler aqui, que depois eu vou explicar. Então hoje você vai aprender definitivamente em que frequência vibra o caos em que você se meteu. Qual é a frequência da escassez? Sim, pobreza tem endereço emocional. Basta vibrar na pobreza e você pode perder tudo o que construiu uma vida inteira. Mas qual será a frequência exata para sair do caos? Qual a frequência da riqueza? Qual a frequência da felicidade? A frequência da tua alma. A frequência da conexão com a fonte, da tua alma gêmea, do emprego dos sonhos, daquela promoção que você tanto almeja. Existe uma frequência para tudo, porque tudo no universo, como você aprendeu até agora, é vibração. É frequência, ressonância, energia e atração, como Tesla deixou decretado para o mundo. Na nova versão do Holococriação, o meu treinamento de reprogramação mental completa, eu entrego 100 scripts com protocolos de cura emocional. 100 scripts para você saber exatamente como elevar essa frequência aí, tá? Além de você limpar as suas principais emoções negativas e ainda aferir e medir se você conseguiu eliminar cada uma delas. Que incrível, né? Ter certeza que aquilo que você está limpando realmente foi eliminado é somente no Holococriação, através das técnicas que nós ensinamos lá, as ferramentas que nós ensinamos. Os protocolos têm uma técnica Hertz específica para cada limpeza de emoções negativas. Aqui no Holocine, nós estamos trabalhando na limpeza de 4 prisões emocionais, mas existem 140. E todas elas eu entrego com a técnica certinha dentro do meu treinamento fechado no Holococriação de Sonhos e Metas. Porém, essas 4 que o Holocine está te ensinando é a base que aprisiona todas as 140. Então imagine que você está aprendendo e entendendo como você bloqueou a tua vida, tendo a chave para a libertação emocional e saber que ainda você pode continuar melhorando cada vez mais. Uau! Essas 140, assim como essas 4 prisões, têm a capacidade, gente, de paralisar e deixar a sua vida estagnada. Então imagine o poder que existe no nosso treinamento de reprogramação mental completa, que lembra, é o teu próximo nível para quem vai continuar comigo. O Holocine lhe serve como um test drive. Aqui você está sendo treinado e certificado por mim como sua treinadora e a partir disso você vai decidir se você quer passar os próximos níveis comigo ou se aqui o conhecimento que você precisava para desbloquear, destravar e se libertar realmente foi o suficiente. É incrível, né? Porque o Holocine, ele é iniciante, mas completo. Mas eu vou torcer que todos vocês continuem essa jornada e jamais pare. Qual o tamanho dos seus sonhos? Esse é o tamanho do conhecimento que você continua adquirindo cada vez mais. Então, vocês estão enviando muitas perguntas a respeito do treinamento Holococriação e eu prometo que até o final desse episódio eu vou responder algumas, ok? E no próximo episódio eu vou explicar detalhadamente como funciona todo o treinamento completo, tá bom? Então aguenta aí com as tuas perguntas, aguenta o coração que eu vou responder as tuas dúvidas, mas é no 4º episódio, no passo a passo do processo da cocriação na realidade, que eu explico detalhadamente como funciona o Holococriação de Sonhos e Metas. Vamos lá. O que vimos até agora foi que para chegar até esse ponto,
onde você vai aprender a manifestar um novo padrão correspondente à frequência dos teus sonhos, é elevar a frequência vibracional. Então, eu vou te ensinar como que você vai aumentar a tua frequência e a frequência que você está vibrando. Então, vamos começar com esse como aí, tá? Quando o meu aluno cria um desejo, ele abre uma tela mental e começa a visualizar o que eu chamo de intenção. Segura aí. Mestra querida, como que eu elevo minha frequência? Vamos começar com a visualização? O que você está visualizando? O que você está intencionando? O que você está imaginando? Autossugestão. Fecha os olhos e imagina. A intenção, o teu desejo, é a visão de um potencial que já existe no campo quântico, que você seleciona, você observa, você acessa. Isso representa 1000 anos além de atrair algo. Peraí, vou explicar de uma outra maneira. Quando você imagina um carro, imagina um relacionamento, você já tem direito a isso. Somos co-criadores. Deus é o criador. Ele já criou tudo. Você tem direito a tudo. Qual é a parte que você é capaz de sacar? Metaforicamente falando. Se você tem direito a tudo, você é filho de Deus. Você é o co-criador, o coautor da tua vida. O Criador criou tudo. Tudo te pertence. Se você tem direito a tudo, qual é a parte que você buscou? Qual é a parte que você conseguiu materializar? Somente aquela que você é capaz de intencionar. Uau! Puta que pariu. Que incrível. Fez sentido? Quando você deseja, quando você faz a listinha de metas, você está intencionando aquilo. Significa cocriar. Significa cocriar, sintonizar. Quando você vibra na frequência daquilo que você quer, você está sintonizando aquela realidade que já existe. Você passou a ser o coautor, o co-criador. Você passou a vibrar naquele desejo, naquela meta, naquele sonho, naquilo que você quer materializar. Quando você questiona o que seria ser saudável, o que seria ser rico, o que é ser rico, o que seria ser livre ou estar apaixonado, uma parte do nosso cérebro chamado de lóbulo frontal é ativada e começa a selecionar diferentes redes de neurônios que estão conectados ao que você aprendeu em sua vida e às experiências que você teve. A soma disso é a cocriação na realidade. Quando você cria uma imagem, essa imagem ela começa a se associar, se conectar com todas as minhas experiências. Por isso que é importante a apreciação, o teu quadro dos sonhos, as visualizações, o se apaixonar por aquilo que você deseja, estudar aquilo que você quer, buscar imagens, fazer o test drive. A soma disso tudo é a cocriação. E agora vem o grande bingo, o poder da visualização. O meu aumento de frequência começa com uma visualização clara, que em holococriação, por exemplo, no método chamamos de um holograma. O quadro dos sonhos, essa visualização, a tua mente, como eu falei no episódio anterior, ela não distingue experiências visualizadas invisível dentro da minha mente ou matéria, aquilo que eu estou olhando. Eu citei esse exemplo no último episódio. No episódio 2 eu peguei o meu celular e eu te dei esse exemplo. Essa soma de experiências que o cérebro escolhe também conta como visualizações. Tudo que está no meu ambiente. Então, se você mora num lugar ruim, num lugar de pobreza, de escassez, você está visualizando, você está focando nisso. É necessário você aumentar o teu poder de olhar para aquilo que você quer, de olhar imagens positivas, olhar imagens daquilo que você deseja. Eu vou te ensinar a criar essa nova versão de você, uma nova assinatura para manifestar aquilo que você quer, o teu poderoso código de barras. O universo, ele faz uma leitura de cada um de nós. Ele lê, ele interpreta tudo aquilo que você pensa, as suas crenças, aquilo que você sente, aquilo que você enxerga, aquilo que você foca. E a vibração que nós estamos emanando é que vai determinar aquilo que você vai ter na tua vida. Quer saber como é que eu aprendi isso? Onde está escrito isso? Não está. Não está por quê?
porque fui eu que desvendei todo esse ensinamento. Olha só essa cena. E o meu filho, ele adoece. Ele passa 1 ano dentro do hospital, porque o que é pior, piora. O que está ruim fica pior ainda. E por quê? Vamos explicar cientificamente isso. Qual a frequência que eu vibrava 24 horas por dia? Medo, angústia, escassez, pânico, mágoa, ódio, vingança. Claro que eu vou sentir vingança, ódio, raiva. Fui abandonada grávida. Eram as minhas, né? Eu aqui criando os meus atores, os meus culpados. Alguém era culpado por aquilo que eu estava vivendo. Lógico, né? Então, quando você entra neste lugar, algo bom pode acontecer na tua vida? Nunca. Não existe. Não existe, só vai piorar. Só vai piorar por quê? O que eu estou vibrando? Mágoa, ódio. O que volta pra mim? Mágoa, ódio. Vão voltar situações, eventos, atos, acontecimentos que me façam sentir mais o que eu estou vibrando, sentindo. Ódio, mágoa, ressentimento. Então, nada de bom pode acontecer. A não ser que eu comece a mudar a minha mentalidade, mudar a minha energia, mudar os meus pensamentos, as palavras que eu estou falando, as imagens que eu estou criando. Então, só para fazer um link. Então, para piorar mais ainda, minha empresa já não faturava, já não tinha mais dinheiro sequer para pagar o aluguel da sala, e eu morava dentro do escritório, era a única coisa que eu tinha. Meu filho adoece. E passa 1 ano dentro de um hospital entre idas e vindas. Novinho. O de 13 anos. De 13. Isso, que na época ele tinha 3 meses, 90 dias, quando eu engravidei da Laura. Se eu estou há 1 ano dentro de um hospital com meu filho, onde estão meus outros filhos, se eu não tenho ninguém para me ajudar? Em volta. Com alguém que pudesse me ajudar. E eu lembro que às vezes eu falava assim, pai, eu tô indo pra UTI agora com o Arthur. Você pode buscar a Laura pra mim? Que a Laura era menorzinha do que ele. E eu tinha que estar na UTI em seguida, porque ele tinha as plaquetas baixas, né? Então, imagina que eu precisava procurar alguém, qualquer pessoa, né? Às vezes era um funcionário meu. Eu preciso... E eu morava dentro do escritório, e os meus funcionários, de uma certa forma, até me ajudavam, né? Sei lá, eu tinha que correr pra um exame, e aí a Laurinha ia ficar aqui. Você aqui trabalhando, a Laurinha aqui do ladinho com você. Pra eu poder ir até ali, porque não tinha ajuda, uma cidade que não tem ajuda de ninguém. Aí eu lembro das vezes pedir pra alguém buscar a Laura, porque eu tinha que ir pro hospital com o Arthur. Mas aí, olha que interessante. Quando eu engravidei do Arthur, o Arthur foi rejeitado. Por mim. Eu não queria aquela gravidez. Eu não queria aquilo dentro de um relacionamento que já estava terminado. Só que eu não tinha consciência. Lembra quem eu era? Mágoa, ressentimento, conflito, a vítima. Eu era vítima. Vítimas não cocriam sonhos. A vítima vai culpar alguém. Então, se meu filho está no hospital, de quem é a culpa? Minha. Totalmente minha. Meu filho está doente por minha culpa, meu filho está no hospital por minha culpa, tudo é minha culpa. Meu Deus do céu, o que eu fiz com a minha vida? Fez sentido? Se eu rejeitei o meu filho, quando eu engravidei dele, e agora ele está doente, quem é culpada? Sou eu. Então, eu carregava aquela culpa por o Arthur, ainda por cima, estar doente, né? Então, nesse meio do caminho das hospitalizações, eu sempre fui positiva, igual o livro ensinava. Só que quanto mais positiva eu era, Joel, mais as coisas pioravam. E as pessoas vão dizer, mas como assim? Tem que ter pensamento positivo. Mas eu vou explicar cientificamente também. Olha que interessante, que bingo que as pessoas vão fazer. Eu vou repetir. O livro me ensinou a ser positiva. O mundo te ensina a ser positivo. Peraí que eu vou chegar na resposta. Não saiam do podcast agora. Todos os livros que eu havia lido, os caminhos que eu busquei, e aquilo que eu ensinava lá naquela mesa como headhunter, ensinando as pessoas a conseguirem emprego, era para ter pensamento positivo. Mas por que quanto mais positivo eu fosse, mais piorava? Faturamento, meu filho, eu, tudo. Minha vida piorava cada vez mais para chegar nesse colapso, esse caos. E aí eu passo a estudar ciência. 24 horas, 48 horas, no YouTube, na internet, porque eu não tinha dinheiro nem para comer. Neurociência, espiritualidade, a Bíblia, as leis do universo, até que eu chego em frequência vibracional. Depois eu explico, só quero fazer esse download. Ali eu entendo uma coisa. Eu acordava de manhã, olha que as pessoas vão se identificar e vão fazer o bingo da vida. Lembra? Eu era positiva e tudo piorava. Eu acordava de manhã e eu precisava fazer o que o livro me ensinou, o que o mundo ensina.
Eu sou grata, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou amor, eu sou amada, eu sou uma ótima mãe. Tudo que os livros ensinavam. Vamos lá, vamos supor que eu fiquei nessa convicção, nesse pensamento positivo, usando toda a minha energia durante 10 minutos, 15. Talvez meia hora orando de joelhos, sendo positiva, criando a vida dos meus sonhos, tá? E o restante das 23 horas e 45 minutos do dia? Aonde eu estava? Bingo. 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 Bingo! Tá o segredo da vida. 23 horas e 45 minutos do dia eu estava na vingança. Eu estava na angústia. Eu estava no desespero. Desespero porque eu tinha que pagar aluguel, desespero porque eu tinha que dar comida para os meus filhos, desespero porque meu filho poderia morrer, desespero porque eu era a pior pessoa do mundo. Fez sentido? Sim. E não era apenas pensar, era o sentir, era o meu semblante. Eu lembro dessa posição. Quem lembra? Essa posição é o quê? É a depressão, é a angústia, a ansiedade, é a morte, né? A pessoa que fica ali durante horas e horas e horas. Então, como que 15 minutos poderia mudar a minha realidade se durante 23 horas e 45 minutos do tempo restante do dia eu estou odiando as pessoas, os meus atores? Eu era vítima, lembra? Eu sou vítima. Alguém fez isso comigo, você é culpado. Você fez isso, né? Eu tô aqui sozinha, Deus também, porque me deixou. Olha só a consciência. E as pessoas lá fora são assim, né? Então, ali foi o grande bingo da vida. Caramba! Então eu passo a desvendar como o universo funciona, né? E aí, nesse meio tempo, então, das hospitalizações, eu entendo, porque eu chego no estudo de frequência, e eu sou pioneira no estudo da frequência vibracional no Brasil, tanto que quando eu chego, Joel, eu consigo ler o primeiro artigo de frequência vibracional através da tradução da página, né? Isso há 8 anos atrás, traduzi a página, li o artigo, e olha que interessante, como é que eu estudei frequência? Por não ter idioma, não ser fluente e não ter nenhuma referência desses estudos no Brasil. Eu demorava meses. Como? Olha que incrível. Encontrei um artigo, encontrei um material. Google Tradutor. Quantos caracteres cabem? Esse trechinho. Pega o trechinho, Ctrl+C, Ctrl+V, traduzir, dá um Ctrl+C de novo, joga pro Word. Aí eu ia criando um e-book, um livro de 100, 200 páginas para poder estudar. E assim eu consegui virar minha mente muito rápido, entendendo como o universo funcionava, reprogramação mental, tudo aquilo que eu já ensinava. Eu já tinha várias formações também como terapeuta, mas por isso que eu digo, meu próprio conhecimento me traiu. Quando eu entendi como o universo funcionava, como que eu havia mudado a minha realidade, que daí eu dou um grande salto, né? Aí sim que eu entendi, Joel, que aquilo que eu aprendi, eu precisava ensinar às pessoas. Se você chegou até aqui, está pronto para saber qual é a frequência em que vibram os teus sonhos. Por isso eu vou te apresentar um mapa de consciência das emoções humanas, que estamos falando sobre ele desde o primeiro episódio. Olha só, as frequências de cocriação são elevadas e o nosso campo de expansão fica na base da tabela, esse campo que fala expansão, ok? Quando começamos a despertar, expandir e iniciamos o processo de cocriação na realidade, manifestação de sonhos, nós precisamos estar vibrando acima de 500 Hz. 500 Hz é o amor. Olha só, esses campos são campos contraídos. Campos contraídos é todo o nosso campo vibracional, nosso campo eletromagnético que vibra ao nosso redor, que tranca a tua realidade. Então, medo, tristeza, ansiedade, julgamento, raiva, todas essas emoções são contraídas, ok? Todas as emoções expandidas, amor, alegria, harmonia, gratidão, mas tudo isso você aprende, eu ensino sobre cada um desses níveis, tá? Dentro do treinamento fechado. Aqui o objetivo é apenas você entender em que frequência você está e como elevar tua frequência vibracional, tá? Então lembra que nós falamos sobre, por exemplo, culpa, nós falamos sobre julgamento, eu falei sobre a tríade da pobreza no episódio anterior. Vamos lá. Quando você vibra na culpa, na depressão, no julgamento, na vitimização, você está vibrando em campos que te aprisionam.
aprisionam a tua vida numa prisão emocional que você não consegue sair, não importa o quanto você grite. Quando você vibra, sente, emocentiza, emocionaliza qualquer uma dessas emoções com frequência de contração, frequência baixa, você está contraindo. O que significa? Regredindo, involuindo. Você está num caos total que faz com que as coisas fiquem paradas, difíceis. É como se você estivesse fazendo força para as coisas acontecerem e, na verdade, pouco ou nenhum resultado. Aqui no meio nós temos um campo neutro, contraído, neutro e expandido. No meio da tabela estão as frequências que chamamos de neutras, que seria, trazendo para uma linguagem do mundo real, a nossa zona de conforto. No topo, as frequências de expansão, como você viu. Quando realmente entramos no fluxo do universo e passamos a cocriar conscientemente. Então ali está o amor, a alegria, a harmonia, o equilíbrio, a gratidão. São frequências que determinam, né, o fluxo do universo. Para isso, para chegar nas frequências de expansão, por onde você vai ter que passar? Amor próprio, aceitação, perdão. Lembram da técnica Hertz, para quem conhece? Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo? Já deu um bingo aqui, porque na técnica Hertz existem esses comandos. Então, uma frequência de contração, ela vibra em 50 Hz. Por exemplo, quando você emana escassez, matemática e cientificamente, você só pode receber mais eventos, pessoas, atos e acontecimentos que materializam e faz com que você sinta mais escassez. Mas quando você expande e você entra no poder, você começa a acessar, sintonizar pessoas, atos, eventos, mais prosperidade, mais negócios, mais oportunidades, mais vendas, mais clientes. Tudo começa a dar certo. Isso significa Power Force. Força, fazer força para fazer as coisas darem certo, com pequenos ou nenhum resultado, e poder, Power. Sempre que você estiver nas frequências de contração, você vai estar preso, paralisado, congelado. Por mais que você queira fazer algo, você não consegue sair do lugar. Lembra que falamos sobre isso? Você está na força, ou seja, tem que fazer muita força para ganhar dinheiro, muita força para ter amigo, muita força para um relacionamento dar certo, por causa da frequência negativa que você está vibrando. E quando você está no poder? Poder é abundância, poder é leveza, é fluxo, é leveza. Tudo é leve, tudo funciona sem esforço. Sem esforço. Eu me dedico, mas não tem força. Dedicação tem prosperidade. Dedicação tem abundância. Força tem escassez. Uau, entendi. Então, pela frequência e pela emoção que você está vibrando, nós vamos conseguir medir campos, escassez ou abundância. Lindo, né? Então, como aumentar essa frequência? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Sabe onde eu vibrava quando eu comecei a estudar isso? Na culpa. Alguns de vocês já conhecem a minha história, né? Entro num relacionamento muito complicado, que, como eu falei, me separo grávida. Então, eu engravido do Arthur, o Arthur tá com 3 meses. Quando eu engravido da Laura, uma semana depois que eu sei da gravidez dela, eu me separo. Então, aí que vem a questão, né? Eu já não gostava mais do que eu fazia, então pense quando você não ama mais o que você faz. Certo. Você não consegue mais faturar, você não consegue mais crescer, porque teu coração e tua alma não está mais ali. Então, o que eu faço agora? Um relacionamento que me levou a uma depressão suicida, né? Porque eu não consegui, não tive inteligência emocional realmente para isso. Era o meu sonho, estava noiva, porque como a gente morava em cidades separadas, foi tudo muito rápido, engravido essa situação toda aqui. E aí, então, isso faz com que eu realmente eu vou ao fundo do poço. Ali, realmente, a minha vida, tanto que há a separação, aí eu tenho a gestação da Laura, vou morar dentro do escritório com o Arthur bebê, sozinha.
numa cidade que eu não tenho ajuda de ninguém, meus pais estão numa outra cidade, então tudo que eu queria. Imagina que eu tenho depressão suicida, vamos imaginar a mente de um suicida, tá? Qual é a solução, a única solução diária que o suicida entende e tem para resolver a vida dele? A morte. No labirinto da minha mente, a única solução era isso. Agora vamos lá, pensa para quem está nos assistindo. Como que uma mãe, Joel, como que uma mãe de 3 filhos, sendo 2 bebês, né, pode imaginar que isso é uma solução, que os teus filhos vão ficar melhor sem você? Então, você imaginar o que é uma mente realmente que quer... a pessoa quer morrer? Não. Ela quer resolver a dor que ela está sentindo. Ela quer paralisar aquela dor, calar aquela dor que ela não aguenta mais. E isso faz, sim, com que ela pense que o melhor para os teus filhos é qualquer coisa menos você, né? Então, imagina a situação que eu entrei ali naquele momento. Então, eu passo por todo esse processo e eu começo, então, a estudar, porque existia uma pergunta que eu não encontrava respostas. E aí, por isso que eu falei do livro. A pergunta diária que eu tinha, todo mundo tem uma pergunta diária. Qual é a pergunta diária que você se faz o tempo todo? Uhum. Você pode perguntar, como que eu vou fazer 1 milhão? Como que eu vou fazer 1 milhão? Como que eu não fiz 1 milhão ainda? Não sei. Ou, como que eu vou... Existe uma pergunta que não cala. Se todo mundo pensar nisso, qual é a pergunta? Minha pergunta era, como que eu acabei com a minha vida? Acabei? Como que eu acabei com a minha vida? Essa era a minha pergunta que não tinha resposta. Porque eu estava com depressão, suicida, morando dentro do meu escritório, com os meus filhos. Meu trabalho já não dava mais dinheiro. Isso significa que sim, passei por extrema necessidade. Muitas vezes, para não faltar para os meus filhos, eu fui dormir com fome, né? Uhum. Lembro de uma vez que meu filho perguntou assim, mamãe, você já comeu? Aí eu falei, já, mas eu não tinha comido. Mas se eu comesse, faltaria para eles, né? Então, imagina a situação ali. Então, ali naquele momento, eu comecei, cara, como que eu fiz isso? Mas por que a pergunta era, como que eu acabei com a minha vida? Porque com 16 anos de idade eu li o livro. Eu sabia como o universo funcionava. Eu sabia como a nossa mente funcionava. Então, se eu estava naquela realidade, existia algo em mim, na forma com que eu pensava, que eu falava, que eu agia, que eu sentia, que gerou. Entendeu? O livro era o link. Mas eu acredito no que está aqui. Que seja a Bíblia. Bateis e vos será aberto, o poder do pensamento, do perdão, mas você não consegue raciocinar, né? Então eu passo a buscar a resposta. Só que eu não tinha dinheiro, né? Eu lembro que o meu diagnóstico de depressão suicida, eu conto para todo mundo no livro também. Eu só fui medicada no 1º mês, porque a psiquiatra me deu a amostra grátis do remédio. No mês seguinte, quando eu fui comprar remédio, eu não tinha. Eu tinha que escolher. Ou eu compro um remédio para depressão que eu tenho, ou eu dou comida para os meus filhos. Entendeu? Então eu nunca fui medicada. Imagina que eu tinha depressão suicida e que eu tive que passar por toda essa situação sem medicamento. Ao mesmo tempo com 3 crianças e 2 enlouquecedor, né? Uhum. Que brigavam e que choravam e eu ali sozinha dentro do meu escritório. E o meu trabalho nessa época já não dava mais dinheiro. Então, essa é uma questão que eu quero que você reflita também. Porque você foi encontrando oportunidades no trabalho, abrindo frentes. Mas acabou tudo. Pois é. E aí você separou Uhum. e ao mesmo tempo quebrou. Quebrou, por quê? Mas aí tem uma explicação para isso. Com todo mundo vai acontecer isso. A tua desestrutura emocional. Em que pilar eu me agarro? Nenhum! Entendeu? Eu não tinha nenhum pilar para me agarrar. Não tem como você não quebrar. Quem quebrou primeiro? A relação pessoal ou a empresa? A minha empresa. Então, a minha empresa faz com que eu já comece a me preocupar com dinheiro, com escassez. Então, automaticamente, o relacionamento me levava para um sentimento de insegurança, de medo, de ciúmes. Nanana. Tá tudo interligado. Hoje é o que eu ensino, tudo interligado. Então, aí eu vou pensar, não tenho família na cidade, não tenho ajuda de ninguém. Tá bom, mas eu tenho pilar fé. Eu não tenho mais fé. Por quê, Joel? Como que Deus pode ter feito isso com alguém tão boa quanto eu? Conhece a história, gente? Não é isso que a gente pensa? Eu sou boa? Eu sou honesta? Eu sou correta? Eu faço tudo certinho? Eu não prejudico ninguém? Como que Deus permitiu isso comigo? Então eu virei ateia. Não acredito mais em Deus. Uhum. Durante 1 ano e meio,
Eu não acreditava mais em Deus. Então, em que pilar que eu me agarro para subir daqui? Nenhum. Então, qual é a solução? É a morte. Eu aprendi que se eu quisesse ter a vida que eu tenho hoje, eu precisava subir para o amor e para a alegria. Amor e alegria é onde você começa a vibrar na frequência do dinheiro, na frequência da cocriação, na frequência da riqueza. Hoje você é alegre? Hoje você vibra no amor? Para apenas para analisar e pensar nesse momento. É necessário passar pelos estágios de perdão, amor próprio e aceitação para conseguir vibrar benevolentemente, ou seja, vibrar mesmo na frequência que cocria e materializa sonhos. É fácil? Talvez você ache difícil. Sabe por que você acha difícil? Porque você está cheio de crenças, traumas e bloqueios. E são esses bloqueios, são essas crenças que fazem com que o processo pareça ser difícil, mas não é. Vamos de novo? Se eu quisesse mudar a minha realidade, vibrar na riqueza, na prosperidade, onde eu preciso vibrar? No amor, na alegria. Eu preciso elevar minha frequência. Talvez eu estava aqui na culpa. Eu estava aqui na culpa. Para vibrar no amor e na alegria, você precisa passar por perdão, aceitação e amor próprio. Isso significa eliminar as prisões emocionais do teu inconsciente, mudar as tuas crenças, mudar as emoções negativas. O que você pensa, o que você sente, o que você vibra, o que você fala todos os dias. E é isso que vai te ajudar a elevar a tua frequência, mudar a minha fala, começar a falar positivamente. Começou a fazer sentido tudo que você está aprendendo desde o primeiro episódio? E isso está completamente relacionado, nós vamos juntar agora todo o ensinamento ao Código da Liberdade, que você vai receber hoje. Então, o grande segredo de como aumentar a tua frequência, a tua vibração, está no Código da Liberdade que eu vou revelar hoje para você. Eu vou explicar resumidamente como surgem as emoções, para que você possa compreender onde você está vibrando. Vamos falar um com o outro através da nossa mente? Não exatamente. Se escutarmos os pensamentos um do outro ao mesmo tempo, isso poderia criar um loop de retorno circular. Quer dizer... Quer dizer que se eu estiver ouvindo os seus pensamentos, escutando os meus pensamentos, ouvindo os seus pensamentos e assim por diante. Então, isso pode criar uma ressonância, como quando você segura um microfone perto demais de um alto-falante. Então eu só vou ouvir seus pensamentos? Isso mesmo. Tá pronta? Acho que tô. Eu te amo muito, querida. Tudo que eu faço pra você e a Lana, isso deve consertar as coisas. A gente devia ter feito isso antes. Eu não devia ter assustado ela com o loop de retorno. Tudo que eu faço é por você e a Lana. Espero que saiba isso. Tomara que ela não veja nada sobre o Jordan. Isso vai mudar o mundo. Tudo vai ficar bem agora. Não pense no Jordan. Como é que foi? Tira isso. Tira isso. Tira! Tá legal, calma. Tô tirando, calma. O que foi? O que aconteceu? O que você fez? Como assim? O que aconteceu? Eu vi ela! Viu o quê? Eu Viu vi o quê? a Me Jordan. fala. Isso não é verdade. Não mente pra mim! Não pode mentir pra mim, eu vi! Meu Deus, eu fico me dizendo Mel. que eu tava louca! Que não era nada, mas eu vi na sua Aquilo cabeça! não foi real. Foi real, eu senti! Você provavelmente sentiu um monte de coisas. 30 pensamentos por segundo estavam entrando na sua cabeça. Qualquer coisa que entra na minha consciência, não importando o quanto era fugaz, você sentiu como se fosse real. Para com isso! Olha só, vamos pensar sobre a raiva. Raiva é um sentimento que surge em mim quando eu percebo que os meus direitos foram violados ou então eu sinto injustiça. Um tipo de injustiça com irritabilidade. Você sente raiva, principalmente quando você está magoado, se sentindo traído ou enganado. E o que é hostilidade? Hostilidade
é quando você está ressentido, indignada com alguma situação ou com alguma pessoa. Geralmente essa emoção, ela é motivada pela violência física e a hostilidade de uma outra pessoa, mas também pode surgir quando você acha que alguém está desconfiando de você. Vamos falar sobre tristeza? A tristeza, ela provoca a solidão, a baixa autoestima, a depressão, as sensações contrárias à alegria, provocando, por exemplo, um sentimento que demonstra, através de palavras ou comportamentos, choro, isolamento, normalmente provocadas por frustrações, porque quem vibra na tristeza tem as suas expectativas quebradas, um sentimento negativo em relação a tudo. Tá se identificando? E o medo? O medo é um sentimento negativo que paralisa e bloqueia as tuas ações, mas ao mesmo tempo ele é bom. Isso porque te leva a entender os teus limites, te leva a compreender e entender sobre os teus limites e também te conservar, impedindo a exposição a uma situação de risco. Mas o medo de arriscar, o medo de fazer, o medo de não dar certo, é o que pode estar prejudicando a tua vida. E o que falar sobre os sentimentos de frustrações que acompanham o nosso dia a dia, fazendo com que você permaneça ali sem conseguir perceber que você está frustrado ou sair desse lugar. A frustração surge quando você tem uma expectativa não correspondida, uma expectativa que não é correspondida na realidade. Então, fica um sentimento desagradável, aquela culpa interna misturada com desgosto, por ter acreditado que algo seria melhor do que realmente foi. Essa expectativa frustrada pode ser criada em torno de pessoas, de coisas, de projeto ou até em relação a você mesmo. Incrível, né? E a alegria? A alegria é um sentimento que produz sensações de bem-estar e de bom humor. A alegria estimula o otimismo, mas também pode ser um sentimento passageiro, algo relacionado com a tua personalidade ou uma tendência em relação ao que você já viveu. A alegria tem origem nas sensações, situações felizes que você experimenta e também pode ser expressada por meio de sorrisos. Demais, né? E os ciúmes, que é uma vibração de baixa frequência. O ciúmes é um sentimento que tem origem na falta de confiança, a sensação de achar que a pessoa que você tanto ama não te ama, por exemplo, ou que ela pode estar apaixonada por outra. É o ciúmes, né? Que tem uma ligação com baixa autoestima, ligação com o medo de ser abandonado. Então, aqui falando sobre abandono, o medo de ficar sozinho. Então, falando sobre solidão. Esse sentimento pode ser baseado, o ciúmes, em algo real ou uma fantasia que eu criei e acreditei que é a realidade, mas não é. Essa fantasia está relacionada aos meus traumas, aos meus medos, que quando eliminá-los, tudo muda. E o amor? O amor se resume ao afeto. O afeto que sentimos pelo outro, ou seja, uma outra pessoa ou até mesmo um animal, coisa ou lugar. É estimulado, o amor é estimulado pela imagem que nós criamos. Pensa aí numa imagem de amor. Que imagem você consegue sentir? Assim como os ciúmes, o amor nem sempre é algo real, pois a imagem que criamos é influenciada pelo que queremos acreditar. Amar é afeto, amar é servir, amar é sentir genuinamente o sentimento de ajudar, de servir, de acolher, de amar. É um afeto. E a compaixão? A compaixão é demonstrada por um desejo de ajudar o outro. Por isso, um amor e compaixão. Eu sinto amor e também sinto compaixão pelo outro, empatia pelo outro. Então, a compaixão é demonstrada pelo desejo de ajudar o outro. Não é só sentir pena, é agir. Agir de forma efetiva para ajudar o outro e sair dessa situação ruim. Assim como a empatia. Ter empatia é se colocar no lugar do outro. É possível ter empatia em situações de dor
e também de alegria. E a esperança? A esperança é, para mim, uma das emoções mais importantes que podemos vivenciar. Esperança é acreditar que tudo vai dar certo. Você perdeu a esperança? Ou você voltou a acreditar no Holocine e ativou a esperança dentro de você? Esperança é acreditar que tudo vai dar certo, que as metas vão ser alcançadas, que as coisas vão melhorar. Quando a esperança é voltada para si mesmo, você acredita que é capaz. Você vai conseguir, você já conseguiu. Você consegue enfrentar as dificuldades e vencê-las. É o último sentimento antes da morte. Uau! É o último sentimento antes de desistir. Por isso, para mim, é o mais importante e interessante de todas as outras emoções, junto com o sentimento do afeto. Aliás, paixão também é incrível. A paixão, diferente do amor, ela é momentânea e repentina, como sempre falamos, né? Porém, eu costumo dizer, apaixone-se pelo teu sonho, por aquilo que você deseja agora. Para você manifestar aquilo que você quer, você precisa de paixão. Você precisa se apaixonar pelo teu sonho. A paixão vai te trazer o amor. Que lindo, né? A paixão, então, diferente do amor, ela é mais momentânea. Pode ser que ela deixe de existir de uma hora para outra. Ela tem a ver com o encantamento do início de um namoro, por exemplo. Mas também pode durar por toda a vida. Então eu quero te indicar, né? Te dar uma dica aqui, já que falamos de emoções. Sentir paixão, se apaixonar, sentir essa adrenalina pelo teu sonho. Essa é a dica para você colocar emoção, sentimento e vibração, aumentar tua frequência e ter chances reais, rápidas, aceleradas de materializar aquilo que você quer. Olha só essa explicação. Se bombardearmos a célula com a mesma atitude e a mesma química, várias e várias vezes todos os dias, quando ela finalmente tomar a decisão de se dividir, quando produzir uma célula irmã ou uma célula filha, esta próxima célula terá mais locais receptores para aqueles neuropeptídeos emocionais em particular, e menos locais receptores para vitaminas, minerais, nutrientes e troca de fluidos, ou até para a liberação de detritos ou toxinas. Todo envelhecimento é resultado da produção inadequada de proteína. O que ocorre quando envelhecemos? A pele seca, ela perde elasticidade. Bom, elastina é uma proteína. O que ocorre com as enzimas? Não digerimos mais tão bem. O que ocorre com o nosso fluido sinovial? São proteínas que se tornam frágeis e duras. O que ocorre com os ossos? Ficam finos. Então, o envelhecimento é resultado da produção inadequada de proteína. Aí surge a seguinte questão: o que comemos realmente importa? Será que a nutrição realmente tem um efeito se a célula nem possui os locais receptores após 20 anos de abuso emocional para sequer receber ou deixar entrar os nutrientes necessários para a sua saúde? Tá, pessoal, é hora de uma correção de rumo em nossa trajetória no caminho de nossa aventura. E essa correção de rumo é um movimento para um novo paradigma, apenas uma expansão do antigo. Diz apenas que o universo é maior do que pensávamos que era em nosso modelo, e sempre é maior do que pensamos. Orei, Jorge.
Eu odeio você. Sua idiota! Sua gorda! Olha só você é gorda, você é feia, você não vale nada! Você tá ficando velha, eu odeio você! Viu só? Você não precisa pedir nada. Pedir, intencionar, desejar está correto. É apenas uma metáfora, mas na verdade nós sintonizamos, como eu falei no início desse episódio. Nós não precisamos pedir nada teoricamente, porque Ele, Deus, já nos deu tudo. Tudo nos pertence como direito, como herança divina. Vós sois deuses. Você é a imagem e semelhança de Deus, o Criador. E o que isso significa? Você não precisa pedir por saúde, porque você já é saudável. Nós estamos aqui para nos reconectar com a essência divina. O que você precisa fazer é se tornar uma antena receptora para que através da tua vibração você possa acessar a realidade que você deseja. O que torna aquilo que você tanto deseja fisiologicamente real. Que lindo, né? Então olha isso. O senhor se torna um vencedor. Porque se tem uma coisa que eu sei, é que as derrotas vão acabar agora. A partir de hoje, vocês vão jogar como vencedores, agir como vencedores e, o que é mais importante, vão ser vencedores. Eu assisti ao jogo com o St. Francis outro dia. Nenhum de vocês tem problema de arremesso, mas tem problema em ir e voltar na quadra. Não posso ensinar vocês a jogar basquete até o condicionamento físico estar num nível que me permita isso. Vamos lá! Toque no chão! Levantem! Vamos lá! 3 flexões e saiam correndo, hein? 1, 2, 3, vamos lá! Explosão! Se chegarem atrasados, vão correr. Se me aprontarem, vão fazer flexões. Então, é flexão ou bico calado. Senhor, é que é meu primeiro dia aqui e eu fiquei O treino lá no... de basquete começa às 3. A partir de 2h55 está atrasado. Troque de roupa no vestiário e faça os suicídios no fundo da quadra para não nos atrapalhar. Se ouvirem e aprenderem, vão vencer os jogos de basquete. E, senhores, vencer aqui é a chave para vencer lá fora. Vai, força, vai lá. Eu estou sabendo que estão preocupados porque não treinamos o ataque nos treinos. Temos a temporada toda para fazer isso. Mas o que nós fizemos nos treinos, Sr. Stone? Corremos. Isso mesmo. Então o que acha que quero que façam na ofensiva hoje à noite? Correr? Acertou de novo. Eu quero que vocês corram. Quero que corram a cada segundo da partida durante o jogo inteiro. Vocês estão em melhor forma do que eles. Forcem! Estão cansados? Não, senhor. Aqueles lá estão exaustos. É por isso que o cara vai perder o lance livre. Quando ele perder, Worm e Lyle, vocês são a primeira opção. Forcem a bola, corram para o garrafão. Quero todos atacando pelas pontas, entenderam? Sim. Tá bom, Richmond, vou contar. 1, 2, 3, Richmond! Então você já percebeu que a nossa vibração está codificada pela soma daquilo que pensamos, sentimos, pelas nossas crenças, pelos nossos comportamentos. É a soma de todos esses corpos que vibram em um conjunto de frequências que gera o meu código de barras em Hertz. Quando você é abundante, quando você vibra em torno de 500 Hertz, qual é? Peraí, vou fazer uma metáfora. Mestra, qual é o caminho da felicidade? É ser feliz. Mestra, qual é o caminho da prosperidade? Qual é o caminho da riqueza? É ser abundante. Uau! Quando eu sou abundante, quando eu sinto abundância, o que retorna? Mais abundância. E talvez você me pergunte, mas Elaine, eu não tenho nem o que comer. Eu sei, eu também não tinha. E quem disse que você precisa ter o que comer para se sentir abundante? Abundar, transbordar é maior que gratidão. É você ter consciência
do ensinamento que você está aprendendo. Você sente abundante quando você agradece por ter um lugar para morar. Quando você tem uma coberta para se cobrir. Quando você agradece por ter uma geladeira, mesmo que não tenha nada dentro. É um estado de consciência. Fabricamos a abundância, fabricamos a riqueza. Este é o segredo de sentir a abundância. Se sentir pleno e abundante por aquilo que você tem ao teu redor. É dessa forma que começamos a mudar a frequência. Você está aprendendo como elevar tua frequência, como mudar a tua vibração. Você já é tudo isso. Você só precisa praticar tudo isso que você está aprendendo. Todas as situações que você está vivenciando hoje, na sua vida, estão sintonizadas com a frequência em que você está vibrando. Quando você conseguir mudar isso, você vai vibrar em uma nova frequência e alcançar o teu salto quântico da mente. Tudo começa e termina com você. Seems like I was born to struggle. After a while, I guess I just lost hope. That's when my hair started falling out. I'm going to help you. My hair grew back, and so did my confidence. Maybe I could sell your product. I don't think sales is for you. Colored women will do anything to look like me, even if deep down they know they can't. I ain't gonna let you keep beating up on yourself, yeah? From now on, I'm doing my own hair, making my own hair grow. Come on. Missy, I don't take orders no more. Lincoln freed me 40 years back. That's why I'm gonna pay you. And that's why you're my favorite daughter-in-law. Sisters, let's talk about hair. They put us down, tell us we're ugly, make us feel ugly. Wonderful hair leads to wonderful opportunities. Mama. You sure on to something. You can call me Queen. I want a whole line of products, which is why I want to open my own factory. There's such a thing as growing too fast. We live in a man's world. It's just not our place. I didn't come here to make sandwiches. I came here to do business. Oh, I know. What you gonna do now, Sarah? Don't let nobody steal your dream, Mama. We need a plan B. I'm not going back to laundry. Now, we done all made sacrifices. You gonna do what's best for this family. Hair is beauty. Hair is power. Damn, Sarah, how big you wanna be? Big. Carnegie, Ford, and Rockefeller put together. Toda a criação na realidade, tudo que existe no planeta, primeiro foi criado, manifestado na cabeça de alguém. Aqui no Holocine, eu tenho cerca de 5 horas para fazer você compreender isso tudo. E é difícil, porque é um universo infinito. Mas no Holococriação, no meu treinamento fechado, são mais de 100 horas de treinamento e mais de 100 técnicas para tudo o que você deseja solucionar em sua vida. São ferramentas e conteúdos direcionados para cada uma das tuas dores, das tuas feridas, das tuas prisões. E também para todos os teus desejos, não importa aquilo que você queira. E aí sim, você tem um aprofundamento de tudo que eu estou trazendo aqui. Isso é muito importante. O meu objetivo no Holocine é despertar a tua consciência para todo esse ensinamento. E dentro do treinamento, você vai ser treinado através de um método, de uma técnica, ou seja, de um passo a passo, através dos módulos do treinamento. Mas vamos lá. Como eu faço para mudar de estação se eu sou um aparelho receptor? Como mudar a realidade que eu estou vivendo? Mudando algo dentro de mim, vibrando em uma nova frequência, repetindo tudo que falamos até agora. Eu poderia ficar mais 5 horas falando apenas sobre isso. Entendeu que quando eu mudo as minhas palavras, quando eu mudo aquilo que eu sinto, quando eu mudo as imagens que eu estou visualizando, quando eu tomo consciência disso tudo, eu estou me reprogramando? No 4º episódio, você vai entender tudo com mais clareza, porque é o passo a passo, é o manual. Nós vamos juntar tudo que você aprendeu no 1º, no 2º e 3º. Elimina quais são as prisões. E agora vamos para o passo a passo. Você vai entender desenhado tudo que eu estou te ensinando. Afinal, você já vai ter passado pelo início do processo da limpeza que fomos fazendo, né? As reprogramações mentais, as sessões ao vivo que fizemos de autoterapia
e já desbloqueando, já liberando, já aumentando a frequência. Não tem como você não ter mudado. E essa é a importância de assistir o Holocine completo, sem pular nenhuma etapa. E eu tenho certeza que já está acontecendo, porque eu já vi depoimentos, já li os comentários desde o primeiro episódio. Já está acontecendo coisas transformadoras na tua vida. E não esqueça, eu quero fazer uma pausa aqui, para que você me conte, para que os teus resultados, as tuas transformações possam servir de inspiração para quem também está assistindo. Então faz uma pausa ali, comenta aqui comigo no chat, comenta aqui as tuas transformações, como que você está se sentindo, o que você percebeu de mudança, me conta a tua história, me conta quais são os bingos que você fez nesse episódio, ok? Quanto mais alta for a tua frequência, mais informações quânticas, mais informações positivas fica impressa no teu campo vibracional. E quanto mais baixa, menos conteúdo, menos poder você tem de manifestar as realidades que você deseja. Até aqui tá tudo ok, né? Como que eu faço isso? Tem que eliminar o teu lixo. Onde que você faz isso? Nas nossas sessões de reprogramação mental completa. Nós temos uma sessão para essa aula aqui também. Então, tudo tem uma frequência no universo. Tudo transporta uma frequência X Hz e todas as frequências transportam um quantum de informação, ou seja, um pacotinho de energia que é transmitido através da frequência de onda. Quanto maior a frequência de vibração da onda, maior a energia, mais rápido os resultados. Uau! Mrs. Wang. Mrs. Wang. Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention. Now, you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going. It does not look good. What's happening? Evelyn, I'm not your husband. I'm another version of him from another universe. I'm here because we need your help. Very busy today. No time to help you. Across the multiverse, I've seen thousands of Evelyns. You can access all their memories, their emotions, even their skills. There's a great evil spreading throughout the many verses. And you may be our only chance of stopping it. Don't make me fight you. I am really good. I don't believe you. Wow, that was really good. He's waiting in the wings. The universe He speaks of senseless things. is so much bigger Script is you and me. than you realize. Of all the places I could be, I just want to be here with you. Remember our mission. Consider the fate of every single world of our infinite multiverse. There is no way I am the Evelyn you are looking for. Every rejection, every disappointment has led you here. To this moment. Don't let anything distract you from it. Olha só que interessante. Qual é o significado que você dá para aquilo que acontece na tua vida? Quando você fala sobre abuso, para mim o abuso não significa nada. A palavra abuso carrega que frequência em você? Ele é só uma palavra, mas as informações que essa palavra porta é a frequência que esse episódio tem na tua vida. No meu, nada. Vamos imaginar uma pessoa que foi abusada na infância. Ela carrega uma emoção
que dá significado a essa palavra. Bingo. Assalto. Para mim não significa nada. Mas uma pessoa que foi assaltada, o episódio carrega uma emoção que dá significado e peso à palavra. Uau! E assim criamos as nossas realidades. Bem-vindo ao novo mundo. Todo o segredo está em anularmos a informação que essas palavras carregam. Uma pessoa que foi traída porta uma emoção que vai colocar carga neste evento. Então, todo o segredo está em anular a emoção que essas palavras carregam. A palavra de rejeição, de abandono, elas possuem quantum, possuem um pacotinho de energia. Eu acredito que o fato de eu ter aplicado aquilo que eu ensino na minha vida, e isso ter co-criado, manifestado toda a realidade que hoje eu vivo, esse é o ponto realmente que me deixa muito orgulhosa, que faz com que eu realmente sinta a alegria, a vibração, o orgulho de ter conquistado tudo que eu conquistei. Porque o que eu vendo, o que eu ensino, eu só posso e só sei ensinar exatamente o que eu fiz com a minha vida. E hoje é fascinante poder ver que eu não sou a única pessoa que cheguei neste patamar. Não neste patamar, sim, onde eu sou a única, eu sou a primeira mulher, né, a alcançar esse resultado. São mais de 100 milhões de faturamento nessa plataforma e muitos outros múltiplos dígitos de milhões em outras plataformas, mas o método que eu ensino, aquilo que eu vendo em livros, em podcast, em áudios, em treinamentos, informações, em mentoria, tornou hoje milhares de alunos também milionários, né? Nós temos milhares, não é dezenas, não é centenas, não é uma forma de falar. São milhares de alunos que alcançaram aí os seus milhões, né? Que também eram as suas cocriações. Então isso é tão fascinante quanto perceber que eu cheguei onde eu cheguei, através do meu conhecimento que eu apliquei na minha vida, que gerou resultados incríveis em todos os pilares da minha vida, mas que hoje eu vejo alunos, né, que aprenderam o método, que utilizam esse conhecimento, conquistando todos os seus sonhos. E os sonhos dos meus alunos, assim como o meu, não era apenas financeiro. Era saúde, era rejuvenescimento, era sucesso, carreira, família, amor. Então, tudo isso, né, dentro dos pilares realmente, vida social, conexão com a fonte, sendo conquistado. Então, como que eu me sinto? Eu sinto realmente com uma missão, deixando um legado para o mundo, onde aquilo que eu ensino transforma verdadeiramente a vida das pessoas. Então, como que eu me sinto chegando realmente nessa premiação? Eu sinto realmente muito orgulho. E esse orgulho, quando eu vejo essa linha do tempo, aí eu volto lá atrás, né? Onde tudo isso era apenas um sonho, era apenas uma visualização, era apenas um desejo, né? Vamos imaginar 8 anos atrás, eu morando dentro do meu escritório, sem ter o que comer, sem saber se no dia seguinte eu ia comer. E quando eu ia dormir, quando eu deitava na cama com os meus filhos e eu fechava os meus olhos, eu estava vivendo tudo isso. Era um sonho. Era apenas um sonho. Dirigindo o carro que eu sempre sonhei, na casa que eu sempre sonhei, sendo aplaudida, sendo admirada, dando autógrafo. Eu sequer estava escrevendo um livro. Mas lá, no mundo de Nani, no mundo da minha imaginação, eu dava autógrafo. As pessoas tiravam foto comigo. As pessoas me aplaudiam. Eu era reconhecida, eu era admirada, eu fazia diferença no mundo, eu era rica.
Eu tinha uma casa incrível, eu tinha uma cama gostosa, eu tinha um carro maravilhoso, eu estava linda, eu estava plena, eu estava maravilhosamente linda. Eu visualizava tudo isso, né? Eu estava com o corpo dos meus sonhos, eu tinha o sorriso dos meus sonhos, eu tinha o cabelo dos meus sonhos, eu tinha o rosto dos meus sonhos. Isso é incrível. Então, quando eu olho para tudo isso e saber que eu estava lá, que havia ido dormir sem comer, porque eu não tinha comida, e hoje eu subo num palco como a primeira mulher a alcançar esse prêmio, e esse prêmio significa mais de 100 milhões faturados nessa plataforma. Nossa, é um filme realmente que passa, né? Porque hoje é real, é matéria, é materialização, é real, meu Deus, está acontecendo. Tudo isso era apenas uma intenção, um desejo, um sonho, era apenas um sonho. E hoje tudo isso é real. Então não é apenas aquilo que eu conquistei, é como isso realmente transforma a vida das pessoas, como isso impacta. E isso também traz uma coisa muito, muito interessante. Quando você olha uma mulher vencendo, quando você olha uma mulher conquistando o mundo, quando você vê uma mãe de 3 filhos que foi para dentro do escritório, sozinha, sem ter o que comer, sem saber se no dia seguinte conseguiria comprar, sei lá, pão, né? E você vê que essa pessoa venceu e que ela realmente conquistou o que ela queria e que ela chegou onde ela queria. E isso traz para qualquer pessoa um gatilho, uma certeza de eu também consigo. Então, isso para mim é fascinante, é poder inspirar as pessoas com a minha história, de mostrar para elas, eu sou igual a você. E se eu consegui, na situação que eu estava, aonde eu cheguei, você também consegue. Então, é um sentimento de honra, de poder olhar para aquela Elaine machucada, ferida, sozinha, com medo, se sentindo incapaz. Todas as memórias, todos os sentimentos, todas as histórias que aconteceram com você. Então, esse pacotinho de energia que fica na palavra carrega ressentimento, dor, angústia. O que fazemos quando limpamos as nossas emoções? Anulamos o significado que a palavra porta. Uau! Dívidas. Que peso tem para você? Para mim, nenhuma. Mas durante muito tempo tinha. E eram essas dívidas que destruíam a minha vida. É só uma palavra, mas que carrega uma forte carga de energia, densificando e prejudicando a tua vida. Viram só que lindo? É incrível como as nossas histórias se conectam. E diante de tudo isso que você assistiu, o que você acha que precisa eliminar da sua vida? Quem você precisa perdoar para se libertar? Porque tudo isso tem a ver com a terceira prisão emocional que vamos desvendar agora. Sei que esse é um momento muito aguardado por você. Tcharam! Qual é a prisão emocional que te trancou nessa realidade que você está vivendo? O julgamento. O julgamento está relacionado com perdão. Você precisa aprender a perdoar. Perdoar a si mesmo, perdoar aos outros, a Deus, o universo, tudo e todos. Mas Elaine, eu não tenho ninguém para perdoar. Primeiro, a sua vida não estaria como está. Uau! Será que você não precisa se perdoar? Ou será que verdadeiramente você está negando algo que você não quer olhar? Vamos fazer um teste? Primeiro, tá? Vamos de novo. Você tem problema na tua vida? Então tem alguém para liberar aí. Tem processo de perdão, sim. Vamos aferir? Vamos aferir? Vou te ensinar um teste. Como que você sabe se você perdoou os teus atores? Tchanã! Vamos imaginar que você me diga o seguinte. Mestra,
eu já perdoei todo mundo que eu tinha que perdoar. Ótimo, vamos testar. Ou analisa para os teus atores, as pessoas que te enganou, te traiu, talvez o pai, a mãe na infância, alguém na infância, o teu professor, talvez um relacionamento que você teve, um chefe, uma empresa, não sei. Mas o teste é o seguinte, imagina essa pessoa aí, deseja para ela riqueza, felicidade, com que ela seja feliz. Não consigo, então você não perdoou. Acho que eu vou ter que perdoar mais também. Fez sentido? Pensa naquela pessoa que você já perdoou. Você consegue olhar para ela e desejar felicidade, com que ela seja feliz, com que ela possa seguir a sua vida, com que ela possa ser rica, com que ela possa ser próspera, porque nenhum nível, nada dentro de você está ligado a ela? Uau, que bingo, né? Se isso realmente é verdade, eu vou falar de uma prisão semelhante. Se você me falar, não, eu realmente não tenho. Primeiro, a tua vida tem que estar fluindo. Do contrário, tem algumas prisões. Então, uma prisão semelhante que talvez você nunca tenha te dado conta que existe dentro de você e que está atrelado com a falta de perdão é a culpa. A culpa provoca o mesmo bloqueio que a falta de perdão, porque vibra na mesma frequência. Uau, que lindo, né? Ah, você também não sente culpa. Tá bom, peraí, deixa eu ver então como é que eu vou te ajudar. Então eu vou fazer mais uma comparação de frequências e sentimentos. A mentira. Sim, a mentira. É como se você me falasse, você está me chamando de mentirosa? Eu estou te chamando de mentiroso? Sim e não. Vamos analisar. Sabe aquelas mentirinhas que você conta para si mesmo? Quando você diz que você não quer um relacionamento? Não, eu não. E aí, já arrumou um namorado? Não, eu não quero um relacionamento. Tá mentindo para você. A mentira tem a mesma frequência que o não perdão e que a culpa. Quantas mentirinhas você conta para você? Quantas mentirinhas você conta para você? Que você se basta, enfim, pensa aí, todas as mentirinhas. Que tá tudo bem você não ter um relacionamento agora, mas chora todas as noites vendo comédia romântica no Netflix. Tudo que você nega por medo. Medo de ser julgado, medo de não conseguir, medo de não dar certo. Essas mentiras têm a mesma frequência da falta de perdão, da culpa e principalmente da verdadeira prisão emocional que nós vamos liberar nesse episódio. E que tem a ver com a família dessas emoções que vibram na mesma frequência. E tem uma outra emoção que com certeza você vive diariamente, mas você não sabe que está acabando com a tua vida e te afastando de tudo aquilo que você deveria estar vivendo. O julgamento. Vamos ver novamente a tabela para que você possa entender o que é a vibração, o que é essa vibração e como que ela te leva a julgar as pessoas. Primeiro, se você julga as pessoas, se você tem esse padrão de julgamento e tem, porque ele é inconsciente, a verdade essa emoção negativa, ela porta um sentimento de inferioridade. Inferioridade. Sim, para julgar o outro, você em algum nível é inferior. Sua defesa, sua arma para se sentir bom, para se sentir confiante é o julgamento. O julgamento, a inferioridade, ele é um sentimento de contração. Aqui na tabela, ó, 20 a 30 Hz. Você julga quando você fala do outro, quando você fala da sua prima, da tua mãe, da tua esposa, da tua cunhada, do teu colega, dos seus colegas de trabalho, enfim, fala mal da Elaine, fala mal do treinador tal. Ou seja, você passa o dia inteiro falando mal de alguém. Sempre que estamos falando mal de outras pessoas, estamos criando aquela realidade para nós. Então, o julgamento porta uma frequência de inferioridade, logo, uma prisão que te mantém aqui, na frequência de contração. Então, para concluir, quando você julga alguém ou alguma coisa, quem está falando? Eu. Quem está sentindo? Eu. Então, é para mim. Você entra em ressonância com essa vibração, acaba se tornando exatamente o que você repudia.
Aquilo que você fala para o outro, aquilo que você reclama do outro, aquilo que você julga, aquilo que você ataca, está criando a tua realidade. Você vê no outro o que está dentro de si mesmo. Esse é o processo. Vemos nos outros quem nós somos. Então, aquilo que você está julgando no outro, você corrige em você. Olha que despertar incrível. Olha que processo incrível. E aqui tem um processo, inclusive, criado de resistência. É um processo de resistência e de apego, criado por você, que faz com que você se transforme exatamente naquilo que você repele. Sabe quando você cocria o medo que você tem? Você se torna o teu maior medo? Tudo que você deposita energia e foco reflete na tua vida. Quando você sai do negacionismo e compreende isso, você começa a trabalhar o auto-perdão. Muitas vezes você nem precisa perdoar o outro, mas você precisa olhar dentro de si com mais carinho e cuidado, parar de se julgar, parar de se criticar e entender o seu momento, se perdoar e perdoar o outro. Esse é o enigma. O que é esse enigma? É se sentir digno, merecedor de tudo. E para isso você precisa vibrar no amor. No amor, um amor próprio. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo. E eliminar todo e qualquer sentimento oposto ao amor. É a falta de merecimento e confiança em você que tranca o fluxo da vida, o fluxo da materialização de sonhos. E isso nos leva ao código. O código da liberdade. Nada mais, nada menos do que a reconexão com a essência de alma. Então, a única saída para esta prisão emocional é a reconexão com a tua essência de alma, que é feita através do perdão. O perdão é a saída definitiva do labirinto escuro das dores da tua alma, das dores da alma. Esse foi o maior desafio de todo o meu processo de reprogramação, porque eu precisava entender que somente o perdão libera a energia bloqueada. Quando você se perdoa, você tira o peso do mundo das tuas costas. Você remove o ressentimento, as mágoas, a tristeza, a raiva, a melancolia, os estados mais profundos de decepção. Eu sei que pode ser difícil no começo. Perdoar realmente não é fácil, mas é possível quando você mudar e entender para onde você está indo. Quando você sabe a importância de liberar toda essa energia. Quando você ainda está preso na falta de perdão, preste atenção. Quando você ainda está preso na falta de perdão, certamente você está separado da fonte. Separado de Deus, do Criador de tudo que é. Por isso, você não consegue co-criar, manifestar, materializar sonhos, porque você carrega a energia da falta de perdão. Vai, abre a porta! Landon? Eu preciso da sua ajuda. O que foi? Você tá bem? É a minha namorada, a Jamie. Ela tem câncer. Eu preciso que você venha vê-la e preciso que seja agora. Tá bem. Agora fique calmo. Pode me ajudar ou não? Escuta, eu não conheço o caso dela, o histórico. Eu teria que falar com o médico dela. Eu sou cardiologista. Eu não posso. Ah, quer saber? Esquece. Eu sabia. Quero esperar. Landon, espera!
O que aconteceu? Landon, eu vou pra casa. Agradeça ao seu pai por mim. Como assim? O seu pai está te procurando. Ele vai pagar o tratamento dela em casa. Obrigado. Desculpa. Tá tudo bem. Não tem problema. Fica calmo. Eu sei que pode ser difícil no começo. Perdoar realmente não é fácil, mas é possível quando você mudar. Quando você entender para onde você está indo e aquilo que você quer conquistar. Quando você sabe a importância de liberar toda essa energia. É um estado de consciência. Você não precisa perdoar, você merece perdoar porque você merece ser livre. Você merece se livrar disso. Olha só que lindo essa linha de pensamento. Quando você ainda está preso na falta de perdão, certamente você está separado da fonte. Está separado de Deus, separado do Criador de tudo. Por isso, você não consegue cocriar. Porque a energia da falta de perdão está criando todas as histórias fatalísticas que estão acontecendo na tua vida. Então, o perdão é um ato de libertação. O perdão te associa diretamente à aceitação, que é a chave da escalada. A chave da escalada de elevar a frequência, aceitação, perdão e amor próprio, lembra? Então ela te liga à energia vital da paz. Quer sentir paz, quer sentir harmonia, quer sentir amor, liberdade? Então perdoa. É esse sentimento que te leva a genuinamente sentir gratidão e abundância dentro de você. Todas essas emoções vibram acima de 500 Hz. Emoções de alta frequência, emoções que te deixam leve, que conseguem te curar de todas essas feridas, todas essas dores que você está sentindo. É o perdão que te liberta dessa prisão. É o código da liberdade, é o grito de liberdade. Incrível, né? Mas tem mais. Ao perdoar, você agradece todos os episódios da sua vida. Tem aceitação. Ali você aceita o fato de que você mesmo criou tudo isso para o teu melhor. Por alguma razão que você entenda ou não, agora não importa. Você é o autor do teu destino. E precisa aceitar que tudo que você passou, seja bom ou ruim, serviu para fortalecer a tua consciência, para transformar em quem você é, para te transformar, para se transformar em quem você é hoje e para despertar o poder divino que existe dentro de você. Com esse sentimento, você eleva a tua vibração, como eu falei, acima de 540 Hz. Já subiu 500, já está em 540. Na mesma frequência do universo. Você já deve ter me ouvido falar muitas vezes sobre a frase que se tornou realmente viral aqui num vídeo nosso no YouTube. A maior vingança contra o inimigo é o perdão. Porque ao perdoar, você isola, você deixa de vibrar nessa frequência, nessa vibração, nessa energia ruim que você manteve dentro de você durante tantos anos. Escuta o meu conselho e procura outra coisa para fazer. Porque cantar não é pra você. Você é um idiota, cretino, babaca e otário! Sinceramente, eu não esperava por essa. Você acaba de passar da primeira etapa do programa Music Race. O que ela disse? Mu. Mu? Ele é o seu pai. E um imbecil que te abandonou com uma pirralha. Oi, lembra de mim? Não. Que cara idiota! E pra milhões de pessoas. Acaba com ele.
Acaba com ela, você é especialista. Sabe falar? Sabe cantar? We are surrounded by the silence, forgetting all the Essa é uma das maiores verdades e, para mim, uma das verdades mais lindas que existe no universo sobre o perdão. A maior vingança contra o inimigo é perdoá-lo. Deixa para ele toda essa energia ruim e carrega somente as coisas boas com você. E esse, então, é um dos códigos da liberdade. Para mim, o mais importante, porque também foi o mais desafiador no meu processo de co-criador. No meu processo de holo-co-criador, de co-criador da realidade. Então, sendo um dos códigos da liberdade mais importantes para o processo da cocriação, vamos lá. Qual é o teu objetivo agora? Se reconectar com a tua essência de alma, perdoar os outros e principalmente você e cocriar a vida que você tanto deseja. Em 2023 foi um ano de desafio para mim muito grande. Eu fui diagnosticada com câncer de mama pela segunda vez. Não entendia o porquê estava acontecendo aquilo comigo. Eu briguei com Deus, gritava com Ele. Eu queria a resposta dele de qualquer maneira do porquê que eu estava passando de novo pelo câncer. A palavra que resume a esse movimento da Elaine Orives é gratidão. Por que a gratidão? Porque foi através dela que eu me curei de um câncer. Em 5 meses, eu apliquei todas as técnicas, acompanhava todo o movimento que tinha que fazer, e aí sim, eu consegui a minha cura total em 5 meses. Frequência, como mudar a minha vibração, recebeu a prisão. Recebeu o código de liberdade, aprendeu sobre as emoções que trancam o fluxo da vida. Então, você precisa aprender a mudar o que você faz hoje. Quando você muda a sua energia, você muda a sua vida. Mas o maior segredo está em manter essa mudança de energia. E aí sim, você vai sintonizar novas experiências para se tornar um holo-co-criador da realidade. E dentro do meu curso fechado, isso começa a acontecer, esses resultados, essa mudança de frequência, os primeiros resultados, as primeiras materializações acontecem, gente, em menos de 24 horas após o início do ciclo 0, que é o ciclo de iniciação. Olha que lindo! Pessoas comuns como você e eu mudaram as suas vidas. Por que você não mudaria? Por que não funcionaria com você? Mais de 100 mil alunos em todo o mundo já cocriaram casa, casamento, dinheiro, amor, alma gêmea, saúde, carreira, estão curando de doenças crônicas, cocriando novos empregos, oportunidades maravilhosas, ganhando na loteria, descobrindo sua verdadeira missão, seu propósito de vida. Pessoas que chegaram aqui sem sonhos, sem objetivos, sem saber que rumo seguir, sem saber por que vieram para o mundo. Pais que não conseguiam se relacionar com os seus filhos, filhos que não falavam com os seus pais há anos, ou sequer conheciam os seus pais. Casamentos restaurados, famílias que voltaram a ter paz. Uau, quantas histórias incríveis dos meus alunos. Holo-cocriação é para você. Que lindo, né? Eu quero fazer um convite nesse momento para você. Se você despertou para essa consciência de que existe um outro nível e que depois de tudo que aprendemos aqui, você não pode mais parar, ninguém vai te parar. Eu abri um grupo exclusivo no WhatsApp para quem já decidiu se tornar
um holococriador. Para você que já decidiu, que tem certeza que você não vai parar e você vai para o treinamento fechado comigo, eu tenho um grupo VIP para te oferecer nesse momento. Para você que decidiu se tornar um holococriador da realidade, ok? Então, para você que quer receber informações antecipadas de como fazer parte dessa nova turma do Holococriação, é para quem realmente está decidido, hein, gente? Então, quem estiver nesse grupo vai receber a oportunidade de entrar na turma com prioridade. Os primeiros alunos sempre ganham muitos presentes diferenciados. Então, para participar do grupo VIP, que tem negociação de parcelamento, de pagamento, de valor diferenciado, tem presente para os primeiros, né? Tem bônus que somente quem está no grupo fica sabendo. Então, para você que está decidido a ser um holococriador, você vai apertar no botão que está abaixo do vídeo e entrar no grupo VIP agora, ok? Esse grupo VIP é para as pessoas decididas que já estão, né, dentro do Holococriação. Bem, estamos chegando ao final do nosso terceiro episódio. E lembrando que amanhã, às 20 horas, ao vivo, nós temos a técnica de reprogramação mental, guiada ao vivo por mim. Uma técnica de limpeza emocional, de desbloqueio através da terapia do perdão, gente. Olha que incrível, vai ser realmente incrível. É amanhã, no meu canal do YouTube, ao vivo. Então fique atento para receber o link, você vai ter um salto de consciência instantâneo. Além de eliminar as emoções negativas que falamos hoje, vamos elevar a frequência e trabalhar com a terapia do perdão. Eu espero que você tenha realmente gostado desse episódio, tanto quanto eu, né, me emocionei aqui em falar sobre tudo isso com você. E como sempre, eu quero muito saber o que você achou. Essa é a nossa energia de troca, hein? Quais dessas prisões emocionais você identificou em si? Você conseguiu se comprometer e inserir o código da liberdade em tua vida? Honrar a sua história? Se reconectar com a tua verdadeira essência de alma? Perdoar os teus atores? Então, me conta a tua história aqui. Vai para os comentários e assim como eu te contei a minha história, vamos interagir aqui. Eu quero te ouvir, eu quero com que você me fale um pouquinho de você e como foi esse episódio. Olá, meus amores! Ao final desse episódio, você vai descobrir exatamente tudo o que você precisa fazer para despertar o seu eu do futuro, o teu potencial, o teu outro você, a tua melhor versão do futuro no universo de infinitas possibilidades. E juntos, nós vamos aprender a alterar a frequência no planeta, que tanto precisa da nossa ajuda nesse momento. Se você elevar a tua frequência, estamos mudando a frequência do planeta. Egrégora é um grupo de pessoas reunidas para uma ativação coletiva. Isso vai formar um vórtice energético para atingir o máximo possível de pessoas que precisam ser ajudadas. Milhares de pessoas massificadas ao mesmo tempo em todo o mundo, criando uma forte rede energética que abraça e reverbera em todo o planeta. Viver e agradecer como se o fruto daquilo que você quer já foi atendido. Essa frase é Greg Braden. Olha que demais, que incrível. Quando você agradece, pressupõe que já aconteceu para o universo. Bingo! Você, sua frequência, a frequência do seu sonho, a frequência que você está vibrando, o teu sonho e o Criador é a bomba atômica da cocriação. Bingo! Quanto mais elevada for essa vibração, esse ritmo ou a velocidade, maior a compatibilidade de entrar em ressonância com o ritmo do universo para holococriar, para materializar e manifestar as realidades que você deseja, você precisa elevar a frequência vibracional do teu campo quântico e quanto maior a frequência, melhores as possibilidades de cocriação. Quanto mais baixa a vibração, maior a probabilidade para cocriar e atrair problemas em diferentes áreas da tua vida. Eu estava sentado lá fora na última meia hora, tentando inventar uma história que pudesse explicar o fato de eu estar aqui vestido desse jeito. E eu queria chegar com uma história que demonstrasse as qualidades que eu tenho e que todos vocês admiram, tipo seriedade, ou dedicação, ou trabalho em equipe, mas eu não consegui
Bolar nada. Então a verdade é que eu fui preso por não pagar multas de trânsito. Multas? Eu vim correndo lá da delegacia até aqui, é verdade. O que fazia antes de ser preso? Eu estava pintando meu apartamento. Ele secou? Eu espero que sim. Jay disse que é muito determinado. Ele ficou esperando diante do prédio com um trambolho com mais de 20 quilos por mais de um mês. Disse que é inteligente. Eu acho que eu sou, sim. E quer aprender esse negócio? Sim, senhor, quero aprender esse negócio. E começou a aprender por conta própria? É claro que sim. Me responde uma coisa. Você é feliz? Sou. Porque eu sou feliz. E se você é feliz e eu sou feliz, isso é muito bom, né? Escuta, mais devagar. Olha, ele pode até parar, porque você não vai conseguir. Não, eu vou sim. Não. Vou sim. Vai nada. E eu sou o tipo de pessoa que, se você faz uma pergunta, e se eu não souber a resposta, eu vou dizer que eu não sei. Mas eu aposto que eu sei achar a resposta. E eu vou achar a resposta. Ei, nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Por que eu te ensinei algo tão poderoso? Eu quero com que mais pessoas possam se abrir para essas possibilidades de transformação. E é dessa forma que caminhamos juntos para um mundo mais próspero, mais evoluído e saudável, elevando a nossa frequência e, por ressonância vibracional, a frequência do planeta também. E é o que eu venho falando desde o primeiro episódio. Essa nova temporada do Holocine foi criada para ajudar você a despertar a tua consciência, mas também foi a minha ideia de contribuição para o mundo. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu cocrio aquilo que eu quero? Eu posso cocriar tudo aquilo que eu quero? Você cocria quem você é. Impactou mais de 5 milhões de pessoas pelo mundo todo. Qual dessas frequências você quer sintonizar? Aquilo que está acontecendo hoje na tua vida foi criado internamente nas tuas angústias, nos teus sofrimentos.